Por que você tem vergonha de falar aqui na internet? Por que você tem tanta vergonha de postar vídeos nos stories? Por que você tem tanta vergonha de expor sua opinião aqui nessa terra sem lei que é a internet? E eu vou te responder nesse vídeo e talvez não seja uma resposta muito agradável. Para quem não me conhece, eu sou o escritor JP e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre mim e um pouquinho sobre vocês e um pouquinho sobre as pessoas que eu convivo. A vergonha ela nos causa medo, e o medo, todo medo se resume a um único medo, que é o medo da morte. Não fez sentido nenhum, né? Mas eu vou explicar. A vergonha é o medo da morte social. Tipo, o que vão pensar de mim? Nossa, mas se eu falar isso, eles vão deixar de ser meus amiguinhos. Nossa, mas se eu abrir minha boca, e se eu errar? E se eu falar alguma coisa errada, equivocada? Você se corrige, você se aprimora, você melhora. Fato é que eu vejo na maioria das pessoas do meu convívio, e também fora do convívio, eu vejo aqui na internet, tem muita gente querendo falar um monte de coisa. E como não consegue falar, ela fica resmungando pelos cantos. Ela fica alugando o ouvido alheio pra falar. E aqui na internet a gente tem o palco perfeito pra gente falar. E eu sempre quis falar. Por isso eu escrevi, porque eu não conseguia falar. O simples fato de falar pra mim era um parto, era doloroso. Porque por algum motivo, e vários motivos, na verdade, consigo enxergar alguns, eu fui bloqueado, fui travado. Me fizeram acreditar que era melhor eu calar minha boca. E por muito tempo foi bom eu ter calado minha boca. Manteve a tranquilidade, aquela falsa paz, sabe? Quem já assistiu o filme Watchmen sabe o que é falsa paz. O filme Watchmen, pra quem não conhece, o super-herói Ozymandias cria todo um cenário para que a guerra ao redor do mundo cesse, só que com base numa mentira. E eu via a verdade nas coisas que eu estava fazendo, nas pessoas ao meu redor. Eu via a verdade do sistema funcionando por debaixo do nariz de todo mundo, e todo mundo falando: cala a boca, menino, isso é só ficção, isso é só fantasia da sua cabeça. Fica quieto, senão você vai estragar o teatro. Se você tirar a cortina dos bastidores, as pessoas vão ficar bravas. Quem tá atrás dos bastidores vão ficar bravos. E dane-se os bastidores, dane-se quem tá por trás dos panos. Eu não tenho medo de ninguém, porque eu aprendi que o único que eu tenho que temer é Deus. E se eu não vivo sob o propósito que Ele colocou pra mim, aí sim eu tô lascado, porque Ele me deu um monte de habilidade, um monte de talento, Ele me deu um monte de bênçãos, e eu tô usando pra enfiar a minha cabeça dentro da terra e falar que tá tudo bem, igual um avestruz. Só que eu cansei de ser avestruz. Eu escrevia ficção porque eu tinha medo de represálias, eu tinha medo, eu usava muitas pessoas do meu convívio ali, por exemplo, os inimiguinhos da escolinha, eu colocava eles nos meus livros e descia o cacete neles, eu acabava com eles. Eu era o super-herói, eles eram os vilões, e eu destruía com a vida deles. E na verdade o que me incomodava no outro, quer dizer, quando algo incomoda no outro, quer dizer que está em você. Quer dizer que está na superfície da sua existência. Quer dizer que é algo que você pode vir a ser. E por isso você odeia o que é diferente de você. Não, mas isso que você está falando é loucura, esquizofrenia. Então eu sou louco, esquizofrênico, e dane-se tudo. Isso é a vergonha. Você acaba com a vergonha assumindo que o que estão assumindo a seu respeito é de fato real. Nossa, mas você é ruim mesmo. Não, eu sou muito pior do que você imagina. Agora eu entendi o que Pablo Marçal falava. Aí, tiete do Pablo Marçal. Não, eu discordo de muita coisa que ele faz também. E eu não tenho problema nenhum em falar que ele está sendo muito escroto em montar um espantalho para conseguir assumir a presidência. Mas tá tudo certo. Ele tem o propósito dele, eu tenho o meu. Mas enfim, eu não vou entrar sob a tutela de alguém, porque foi isso que aconteceu no encontro que eu tive com ele. Ele tentou me trazer pro ecossistema dele, só que meu ecossistema, amigo, é muito maior do que o seu.
Meu ecossistema é o mundo inteiro. Eu não quero palco para selecionar alguns escolhidos. Ninguém é escolhido. Tá todo mundo escolhido. Você tá vivo? Você é escolhido. Deus te escolheu para viver nessa existência. E se a palavra Deus te incomoda, faz o favor, deixa nos comentários que eu quero te explicar para você quem é Deus que talvez está te incomodando, porque você ainda não entendeu. Você acha que o Deus que eu tô falando é da Bíblia, e não é da Bíblia, e nem da Bíblia, e nem do Torá, e nem da qualquer religião que você imaginar. Meu irmão falava muito disso. Eu prefiro as coisas, entender as coisas de forma empírica. Empirismo significa você observar na natureza, na realidade. E às vezes falta para algumas pessoas, às vezes até para cientista, viu? Porque a base da ciência deveria ser o empirismo. Só que muitas das coisas da ciência é com base do ideias e vozes da minha cabeça. E já que vamos atender as vozes das nossas cabeças, eu tô gravando esse vídeo para vocês, para falar que sim, você tem vozes na sua cabeça, e são seus pensamentos, e são os pensamentos das pessoas ao seu redor, e são pensamentos das pessoas que te condicionaram a pensar da forma que você pensa. E tá tudo bem, são vozes. E elas ficam, às vezes, é tão incômodo, elas ficam buzinando no seu ouvido, e às vezes te faz acreditar em coisas que não é verdade. Por exemplo, não, se eu gravar um vídeo, vão dar risada de mim. E muitas das vezes você grava um vídeo, a pessoa assiste e fala, legal, próximo. Legal, próximo. Legal, interessante isso que ele tá falando, mas eu não vou entrar nessa seara agora não. Tchau, próximo. Ou, se Deus for muito caridoso com você, a pessoa vai ouvir, vai assistir e vai falar, parece que esse homem tem alguma coisa pra falar. Parece que esse homem entende de alguma coisa. Parece que ele tá falando uma coisa que, tipo, tava ali dentro de mim e eu não tava sabendo colocar em palavras. Vou acompanhá-lo. E pode acontecer, num cenário caótico, a pessoa assiste, ouve tudo que você tá falando na maior amor e carinho, e ela fala, que bostas de argumento. E sim, às vezes temos uns argumentos bem fétidos, bem dejetáveis. Só que toda bosta pode virar adubo. É só você saber processar a bosta. Nada do que você fala e faz é lixo. Nada que você fala e faz é descartável. Tudo pode ser reaproveitado. Você não teve aula de meio ambiente, não? Na escolinha? Falando que todo lixo pode ser reciclável e os orgânicos podem se transformar em adubo. Meu pai tem um monte de composteira lá na casa dele. Ele não joga casca de nada fora, ele não joga resto de nada fora. Tudo vai para compostagem e adivinha, vira terra fértil. Tá bom? Então, cara, bota sua voz no mundo, bota sua mensagem no mundo. Uma vez Pablo Marçal, olha lá, eu tietando o homem de novo. Uma vez Pablo Marçal falou numa das palestras dele, falou diretamente pra mim, se as pessoas soubessem o que você carrega dentro do seu coração e que pode transformar, mudar, melhorar a vida delas, elas iam fazer de tudo pra encontrar o seu endereço, o seu CPF, ir na porta da sua casa e te dar um murro na boca. Porque você não tá soltando essa mensagem, a mensagem tá queimando do seu coração. E aí você fica fazendo 1 milhão de coisas pra te tirar da missão, pra te tirar da rota de colisão com esse cometa astronômico que é a sua vergonha. Enquanto você não destruir isso que parece um cataclismo, nossa, eu vou passar vergonha na internet. Que passe. A vergonha dura só um minutinho. Ou dura a vida inteira, se você ficar remoendo essa vergonha pro resto da vida. Quanta vergonha eu já passei e fiquei remoendo. Fiquei, ai meu Deus, eu passei vergonha. Ai meu Deus, eu respondi uma pessoa que não tava falando comigo. Ai, eu dei tchauzinho pro cara e ele tava dando tchauzinho pro cara de trás. Nossa, eu respondi um chaveco da menina, mas ela não tava chavecando, ela tava falando no celular. Irmão, vai viver a vida inteira nisso? Para, tá feio, Aí, pra você quebrar um pouquinho o gelo, você faz de tudo uma piada. E uma vez eu incorri no erro de falar pro cara, pô, você tá falando isso daí sobre política, mas mano, como eu posso levar a sério uma pessoa que faz piada com tudo?
E olha que doido, essa mesma pessoa, ela bloqueou o meu amigo mais antigo, porque ele foi cuzão. Ele foi sim, tá? Essa é a verdade. Ele tava emprestando, tinha um prestador de serviço, onde ele estava prestando serviço, e esse prestador pediu todas as ferramentas emprestadas. Alicate, era eletricista, alicate, fita isolante, escada, furadeira, pediu tudo. Aí ele falou, pô, mas assim, você não quer que eu faça também o serviço pra você? Não, uma mão lava a outra. Ele falou, não, mas aí não é uma mão lava a outra, uma mão lava uma, porque só nós que tá ajudando. Aí meu amigo ficou com isso na cabeça e agora ele não consegue fazer serviço nenhum se ele não tiver todas as ferramentas à mão. E às vezes a gente não vai ter todas as ferramentas à mão e tá tudo certo. A gente faz com as ferramentas que a gente tem. Quantas vezes eu já dei desculpa pro meu pai, não pai, vamos fazer isso aqui no bar e tal. Meu pai tem um bar. Vamos fazer isso aqui no bar, vamos transformar ele assim, assim, assado. Aí você compra isso. Eu falei, eu compro? Você tá louco? Por que o dinheiro tem que sair do meu bolso para atender a sua visão? Faz com o que você tem. Aí um belo dia, eu e minha irmã inventamos de montar uma empresa. Não, mas tem que comprar tudo antes de começar a prestar o serviço. Aí fomos lá, gastamos 15 mil reais em ferramentas, materiais e site, isso e aquilo. E fomos desbravar. Adivinha? A conta mensal tava absurda, astronômica. Aí, fi, já começou com peso do tamanho de uma montanha nas costas. Como é que trabalha desse jeito? Aí foi quando eu apelei para substâncias ilícitas, também conhecido como marihuana, e pirei o cabeção. Porque daí eu senti que eu tava carregando todo mundo nas costas, porque na hora de prestar o serviço só tinha eu. Só que eu não via tudo que ela tinha investido. Aí isso causou uma certa mágoa na minha irmã, mas tá tudo certo, a gente se resolveu. Mas fato é, se você não trabalhar com as ferramentas que você tem no momento, você vai querer, mano, você vai fazer coisa louca. Você vai entrar em dívida que não compensa, que não é dívida de alavancagem, é dívida de idiota. E aí você vai desanimar. Mas faça do jeito que dá. Pô, seu celular é uma porcaria, é um Moto G22, dane-se, grava com o Moto G20. Não, mas eu preciso gravar com o iPhone 16 Plus S 9 W NH Plus Max, não sei das quantas. Você é louco. Olha aqui, mosquitinho. Ah, já deu os 12 minutos aí, ó, tá vendo? Ó, é dislexia que fala, né? Ó, perdeu o foco de novo. Tá tudo certo. É assim que a gente faz, por aqui. Tchau, obrigado. Dá aquela curtida. Se o vídeo fez sentido pra você, dá aquela curtida. Se não deu, próximo. Comenta se ficou algum assunto que eu abri e não fechei. É raro, mas acontece com bastante frequência por aqui. Então deixe nos comentários que eu venho aprofundar nos próximos vídeos. E se fez sentido, se você gostou da carinha desse cidadão, se a voz dele agradou os seus ouvidos, e se foi um momento de enriquecimento para você, se inscreve no canal. O tio se agrada. E quem sabe um dia eu consigo os 500 inscritos. Vou conseguir, tá tudo mostrando pra mim que eu vou conseguir. Então, faça parte desses 500 que vão me ajudar a monetizar o canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Aí, gente, não parou o vídeo. Tchau. Aí não parou de